Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Carol do Insight da Loli. Hoje vamos para a terceira entrevista da série Insights na Gringa, onde eu converso com mulheres maravilhosas, fortes e inspiradoras que tiveram suas experiências de intercâmbio. Hoje vamos conversar com a Isabel. Vamos conhecer as suas histórias, os seus perrengues, vamos saber um pouquinho mais como foi essa experiência dela. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho para notificações de novos vídeos e também curtir esse vídeo. E não se esqueçam de comentar bastante, porque quanto mais vocês comentam, mais longe chega esse vídeo. Então é isso, espero que vocês gostem e vamos para a entrevista. Um beijo. Hum. Antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse o seu nome, a sua idade, da onde você é e o que você faz atualmente. Aham. Eu me chamo Isabel, tenho 59 anos e meio, moro em Recife e estou aposentada há 1 ano e 4 meses. Como que surgiu essa vontade de fazer o intercâmbio? Então, eu queria saber um pouquinho como que foi, como que surgiu essa ideia, né? E a oportunidade de fazer o intercâmbio. Isso aí surgiu desde a infância, né? É, eu sempre tive muita vontade, eu sempre gostei de estudar e estudar inglês. E eu via alguns coleguinhas fazendo intercâmbio, mas era difícil, né? Porque na década de 70 nem muita gente tinha recurso, hoje já está mais fácil. Só que meus pais não tinham condições, financeiras para me mandar para lá. Então, isso ficou me acompanhando a vida inteira, né? E a questão também do país que eu escolhi agora, tive o privilégio de ir para o Reino Unido, e que antes era só chamava de Inglaterra, quando era criança. Então, eu fiquei com esse sonho, alimentei esse sonho durante toda a vida, né? Só que a gente tem que trabalhar para sobreviver, batalhar, né? Lutar pela sua estabilidade. E agora, depois de aposentada, eu consegui, guardar algum recurso, me planejei, me organizei e fui realizar o sonho, porque é maravilhoso. E nunca é tarde para aprender. Sempre a gente está aprendendo, todo dia a gente aprende alguma coisa. Por que não eu ir tentar aprender um pouquinho mais de inglês, melhorar um pouquinho? Por que não? E aproveitar para conhecer um país que eu tinha tanta vontade de conhecer. Então foi isso. A, a sua primeira escolha foi Liverpool ou você chegou a cogitar outros destinos? Não, não. Não, veja, em princípio a gente sempre pensa em ir a Londres, né? Ficar em Londres, porque assim, eu não conhecia assim Liverpool. Já vou para Liverpool. Ok, eu conheço dos Beatles, mas não foi assim. Não, eu pensava em ir para Londres. Mas a gente sabe que Londres tem um custo maior, né? Quando fiz todo o processo de um encaminhamento para esse intercâmbio por uma agência especializada, porque eu realmente não me sentia capaz de resolver tudo isso sozinha, encaminhar isso sozinha, porque são muitos detalhes. Então, eu procurei uma agência de confiança, aqui de Recife, já, que tem mais de 30 anos de atuação. E aí a pessoa, a agente, me disponibilizou alguns orçamentos dentro da Inglaterra. E aí eu escolhi Liverpool, porque é uma cidade maravilhosa e cultural. E teve um custo mais, assim, acessível para mim. Então eu escolhi Liverpool. Por isso, em princípio. E fala um pouquinho agora sobre as suas expectativas antes da viagem, a preparação psicológica e o planejamento também, inclusive financeiro. Pois é. Eu comecei a organizar isso assim, com 5 meses de antecedência. É importante a gente começar pelo menos 6 meses, 5 meses, porque você tem mais assim opções de lugares com preços mais acessíveis. A gente sabe disso. Passagem aérea, tudo que você faz em cima da hora, você paga mais.
por isso, né? Então, eu procurei a agência, acho que 6 meses de antecedência, e aí, com a pessoa da agência, muito competente, sem essa pessoa, realmente, esse suporte eu não teria ido. E aí me deu muito mais segurança, confiança, porque tem muitos detalhes burocráticos mesmo para resolver. E a gente não sabe. Então, quando a gente não sabe, a gente tem que pedir ajuda a quem sabe, não é? E, enfim, a questão financeira, né, que você perguntou também, né? Surgiu da minha aposentadoria, porque a gente sempre recebe algum dinheiro, tem algum valor retido, né? O FGTS, ou uma previdência privada, alguma coisa, e eu tinha isso. A empresa em que eu trabalhava também incentivou a saída das pessoas que já tinham tempo. Então eu guardei um pouco, né? Fiz uma reserva de segurança e peguei uma parte para fazer essa viagem, né? E a expectativa primeiro, era uma ansiedade muito grande, uma insegurança fora de série, né? Muita insegurança, muita insegurança. Que eu procurei resolver essa questão da insegurança através fazendo o processo pela agência, porque eu ia saber que não ia ter falha, não ia ter erro, eu não ia ter surpresa desagradável, tipo na imigração, ou faltar algum documento. Não. Então eu usei a expertise da agência, isso me deu mais segurança, entendeu? É isso, a gente tem que. O medo não pode paralisar a gente. Claro que ninguém vai se jogar numa aventura irresponsável, né? Mas você tomando todas as precauções, você consegue viabilizar. Mas mesmo assim, a gente se sente segura, dá nervoso, né? Como é meu inglês? Será que eu vou entender a aula? Será que eu vou acompanhar a aula? Será que eu vou passar vergonha lá? Tanta coisa, como é que vai ser a questão da comida, do clima, a minha saúde, tudo isso passa, mas você vai resolvendo. Por exemplo, a questão de saúde, eu levei remédios, levei meus suplementos, levei roupa de frio, que eu sabia, você tem que saber o clima, como é que tá o clima, tudo isso. E eu tentei me prever as situações e me precaver de qualquer problema, de qualquer, assim, previsto. Claro que imprevisto acontece, mas a gente tenta minimizar a questão de algum risco, entendeu? E eu fui bem feliz, assim. Foi super válido tudo que eu fiz. Necessário. Depois da sua preparação, expectativa e, por fim, viagem, eu queria saber como é Mas que. Ah, deixa eu fazer só também uma colocação que eu esqueci. Com relação ao inglês, também eu tive o cuidado de fazer uma preparaçãozinha com uma professora particular, uma vez por semana, e isso foi muito importante para mim, porque eu estava muito enferrujada, há anos eu não estudava, não tinha contato com a língua, e foi super importante. Eu tenho uma professora e a gente fazia aula online, aqui de Recife, maravilhosa, e ela, além de me dar assim suporte, me treinar comigo, praticar a língua, ela me trouxe muitas informações sobre Liverpool, sobre a Inglaterra, sobre a cultura, o que eu não deveria fazer, o que eu deveria fazer, como eu deveria me comportar. Então, essa preparação também do inglês básico, que é interessante você ter o inglês básico, porque você aproveita melhor a aula, né? Você entende o que a professora está falando. Então, eu tive esse cuidado também. Desculpa, Carol, que eu te esqueci de falar não, essa imagina, parte. é importante você mencionar isso sim, porque faz parte da preparação e para evitar que a ansiedade seja maior ainda, né? Mais do que necessário. Então, por exemplo, você fez aulas particulares antes de ir. Eu também fiz. Então, eu sei que foi importante para a gente dar essa destravada e ter um pouquinho mais de segurança, no básico, na verdade, né? Na hora de chegar no país e poder passar pela imigração sem grandes problemas, de sair Exato, pedir um táxi, um Uber, de chegar em algum lugar e pedir uma comida. Então, para exato. essa parte básica, eu também fiz, então eu entendo o que você está falando. E agora falando sobre a imigração, como foi para você passar?
com a gente? Foi tranquilo? Não foi? Você pegou alguém que estava de bom humor, mau humor? Como é que foi para você? Ah, na verdade, eu tive sorte, né? Assim, a gente fica naquela expectativa. O aeroporto de Londres, o Heathrow, né? Que eu cheguei por ele, recebe muita gente, tinha uma fila imensa na imigração. Então você fica naquela fila, meu Deus, como vai ser, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha uma tranquilidade, assim, que eu tinha ido com uma pasta cheia de documentos, que é tudo providenciado pela agência, com orientação da agência. A gente tem que levar comprovante das hospedagens, das passagens de ida e volta, da escola. Então, assim, eu estava bem documentada. Apesar disso, a gente fica, porque a gente não sabe quem a gente vai encontrar, né? Então, eu fiquei naquela fila, suando frio e tal, mas disfarçando, óbvio, para ninguém achar que eu estava fazendo alguma coisa errada, que eu não estava, né? Mas, enfim, chegou a minha vez e foi um rapaz. Qual é o motivo? Ele perguntou em inglês, né? E aí eu entendi, já tinha treinado, né? É, qual foi, assim, o motivo, né, da sua viagem para cá? Aí eu disse, vim estudar inglês. Aí, nesse momento que eu disse, vim estudar inglês, e ele olhando meu passaporte, fui retirando a parte de documentos da bolsa, da mochila que eu estava já, para ir mostrando o que ele pedisse. Então ele viu isso e fez: não, 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 tudo bem, pode ir. Carimbou e eu entrei, simples assim. Agora tive conhecimento de colegas do curso que passaram assim, 10 minutos sendo questionadas. Eu não sei se porque eram mais jovens, eu não sei, mas eu sei que comigo funcionou dessa forma. Mas eu estava preparada de todo jeito, né? Mas para mim, graças a Deus, foram segundos. Então, ai, a gente respira fundo, ai, valeu tudo, valeu todo o investimento, toda a preparação. E vamos em frente, vamos seguir em frente. Pois é, eu também tive contato com um colega. Na verdade, acho que nós duas tivemos contato com uma colega que falou que passou 30 minutos. Eu achei um pouco exagerado da parte dela, né? Talvez não tenha sido 30 minutos, mas a sensação de meia hora É, lá perguntando sobre tudo, né? E você teve sorte, eu também tive, e as outras meninas com quem eu conversei também não tiveram problema nenhum. E isso que é importante você levar a parte da documentação. Caso você vá com uma agência, a agência providencia, mas caso você faça por conta própria, você saber qual é a documentação que você precisa, seja para o país onde você vá. Isso é importante, exatamente. né? É o básico, né? É o básico, é o básico. E agora falando um pouquinho sobre a partir do momento que você passou por ali, da sua imigração e tudo, você chegou, por fim, em Liverpool. Quais foram as suas primeiras impressões, assim? Qual foi a sua sensação quando você chegou, por fim, no destino que era tão esperado? É, foi uma mistura de sensações. Em primeiro lugar, assim, ufa, consegui chegar, né? Essa coisa, que alívio, cheguei, que bom. E deu tudo certo, não tive nenhuma intercorrência e tá tudo bem, né? Foi muito bom. A cidade me surpreendeu desde o primeiro minuto, com a beleza, com é, o acolhimento, né? Eu gostei muito desde o primeiro minuto, né? Na acomodação que eu fiquei, fui muito bem recebida, foi tudo certo. Agora, a outra parte teve a questão da adaptação, do fuso. Se levantar, por exemplo, essa época do ano eu fui no outono, se levanta tá escuro, eu não gosto. Tem gente que não tem problema. Eu estava conversando com uma amiga ontem. Ah, isso para mim não seria problema. Para mim é um problema, porque eu não gosto de levantar muito cedo, né? Mas, assim, a questão de levantar muito cedo, no escuro, friozinho. E o que mais pegou mesmo na primeira semana foi a questão da alimentação, né? Eu estava num local onde a cozinha era compartilhada, no começo não estava muito organizado, mas depois de uma semana a gente conseguiu se organizar lá. Mas na primeira, eu já cheguei no domingo para a segunda começar a aula, e eu saí comendo uma maçã para a aula. Isso não existe, porque eu como bem de manhã. Saí doida, comendo uma maçã, cheguei lá toda, né, apressada, toda desengonçada, toda, né? Mas fui comendo maçã, cheguei lá toda atordoada, mas fui.
E aí a gente passou uma semana, eu fui com uma sobrinha, nós fomos juntas. A gente ficou uma semana comendo sanduíche frio lá do supermercado mais próximo que tinha. A gente não conhecia também, o câmbio não é muito favorável para a gente, para falar o mínimo. E aí a gente tinha que descobrir locais assim mais acessíveis para comer e tal, e os horários também, né? Então a primeira semana eu cheguei a perder peso. A minha sobrinha também perdeu peso. Inclusive, no final de tudo, eu voltei com menos peso. Foi bom, porque eu comi muita coisa gostosa depois. Muita guloseima, que tem muita massa, né, na Europa, e muita coisa gostosa. É diferente, não é o arroz e o feijão. O pessoal fala, ah, não tem comida. Tem comida, não é igual, mas tem comida. Depois você descobre as comidas de lá. Eu gostei muito do English breakfast. Adorei. O pessoal falava, mas não vou comer esse feijão doce. Não é doce, ele é agridoce, porque é feito com ketchup. Mas é gostoso também, entendeu? Você vai no local que tem uma boa refeição. Então, assim, a primeira semana foi uma questão de adaptação. Na escola também, eu cheguei morrendo de vergonha. Vi a primeira, acho que das primeiras pessoas que eu vi foi você, Carol. Foi Carol lá antes na entrada da sala. E eu olhei aquela menina, eu acho que ela é brasileira. Mas fiquei com vergonha de puxar assunto, né? Mas a gente se deu bem desde o primeiro momento, né, Carol? Foi maravilhoso. Eu acho que já construímos essa amizade, eu acredito que para a vida inteira. Espero. E na aula, lógico, você fica meio sem jeito, fica tímido no começo, mas depois você vai se acostumando com as pessoas. Os professores são muito preparados para acolher, para tirar dúvida, né? E à medida que você vai assistindo aula, você vai conhecendo os coleguinhas. Se o professor achar que você precisa ir para uma sala mais avançada, ele indica, né? Sugere. Se não, você precisar para uma mais básica, você vai, não tem problema. Eu fiquei onde eu fiquei no intermediário todo o tempo. Mas assim, a primeira semana, depois eu conversei com outras colegas, então outras pessoas também, depois que eu já estava para vir embora na quarta semana, saí de Liverpool, que eu continuei fazendo turismo por lá, né? Mas uma menina que estava achando insuportável, meu Deus, desesperada. Eu digo, não se preocupe. E eu vi vários depoimentos de pessoas que tiveram, assim, na primeira semana, uma dificuldade, querendo voltar, mas depois se apaixona e não quer mais ir embora. O que aconteceu comigo e com muita gente, né? Eu queria fazer um adendo, falar sobre a questão que você falou, foi a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas que eu vi, né? Engraçado que quando eu estava no Tesco, o famoso mercado dos estudantes, né, que a gente comprava sanduíche pra caramba, eu estava lá no mercado perto de casa, da onde eu fiquei, e de repente eu escuto, assim, um sotaque, né, brasileiro, um sotaque específico, né? Sim. Eu fiquei olhando, não falei nada, porque afinal de contas era isso, acho que foi num domingo. Foi E domingo, foi o dia que a gente chegou. no dia, provavelmente, porque na segunda-feira, quando a gente se encontrou, eu te perguntei, falei assim, você foi no mercado ontem, X, Y, Z, não sei o quê? Você estava com força? E você falou, sim, era eu. Você me viu? Quer dizer, eu te reconheci na escola. Falei, nossa, olha só, qual é a probabilidade, a possibilidade disso Bem, acontecer. Foi bem interessante isso, né? interessante, foi interessante. Agora, avançando um pouquinho, eu queria saber qual que foi a duração do seu intercâmbio no total, tá? Contando viagem, não só estudo. 4 semanas de intercâmbio. E depois mais 13 dias fazendo turismo lá no Reino Unido. Mas em Liverpool, no intercâmbio, foram 4 semanas. Depois eu fui para a Escócia, aí de Edimburgo, depois Londres. E quando você chegou, durante esse período da viagem, eu estou contando o período total, né? Não só em Liverpool, estou contando o total. Você sentiu a parte da comida, porque isso é um choque para todo mundo, né? Pelo menos para os brasileiros, a maioria a gente sente esse choque mesmo, né? Essa diferença, né, de alimentação e tal. Mas fora isso, você sentiu algum choque cultural, alguma diferença, alguma coisa que você falou, nossa, que diferente, isso eu não imaginava. Não, não, fora a comida, choque cultural. Não sei, eu achei Liverpool.
Eu acho que Edimburgo também, pessoal mais, uma diversidade maior, certo? Eu moro em Recife, ó, é um lugar bem diverso também aqui, mas eu acho bem, vamos dizer, avançadinho, o pessoal é mais livre, né? Mais, então, assim, além da comida, eu achei, lógico, no Reino Unido, principalmente Liverpool, e também vi em Edimburgo, o pessoal, assim, uma diversidade muito grande, assim, no comportamento, a quantidade de pessoas, assim, do mundo inteiro, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção. No Reino Unido, muita gente da Arábia Saudita, como é que chama? Oriente Médio, pessoal do Oriente Médio, porque tem vários países. Então, muita gente do Oriente Médio, da Ásia, e a gente não vê muito aqui. E a gente também, além de conviver com a cultura do Reino Unido, tinha que conviver com outras culturas, de diversas, né? Muito muçulmano. E foi bem interessante, cada um com seu sotaque, né? E com suas roupas. Agora, assim, do Reino Unido, então, eu achei o pessoal bem assim. Eu pensava que os ingleses fossem mais conservadores, entendeu? Eu esperei, porque a gente sempre acha que o Lord inglês, não sei o quê, o pessoal realmente é muito educado, muito civilizado, gentil, polido, sim, 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 tudo isso. Agora, eles são bem assim, livres. Vi muitos, e o que me chamou muita atenção foram os idosos na rua. Os idosos lá, acho que por causa da acessibilidade, de uma condição financeira, eles se divertem muito. Durante a semana, os 60 a mais estavam lá bebendo, segunda, terça, quarta, 3 horas da tarde. As senhoras, muitas com roupas mínimas, com muita maquiagem, apesar do frio, e dançando, sabe? Eu achei isso incrível. A gente não vê os idosos daqui fazendo isso, né? A gente vê os idosos aqui mais contidos, mais em casa, não é? E lá não, você vê muito, muito assim, não só os idosos, você vê PCDs, cadeirantes, porque a acessibilidade lá é muito boa, né? Então você vê muito na rua, muita criança, os pais vão para museus, levam os bebês, o pessoal lá valoriza muito a história, a cultura, eles conservam muito a história, não só deles, mas do mundo inteiro que eles obtiveram lá, vamos dizer, a arte de outros países e peças de museus e tal. Mas pelo menos eles conservam muito bem, divulgam e valorizam. E eu achei muito interessante. Eu fui a muitos museus nas 3 cidades que eu fui, né? Que foi Liverpool, Edimburgo e Londres. Você vê muita gente idosa, muitos casais, casais jovens. Vi os casais jovens com crianças, coisa que a gente não vê aqui muito mais. Casais jovens com uma, duas, três crianças, né? E levando para a rua, para os parques, com chuva, enrola o carrinho no plástico e vai para o museu. E vai para todo lugar. Eu achei incrível isso. Me chamou bem a atenção. Agora também já tinha sido advertida de que lá eles não usam 2 beijinhos como a gente, que o cumprimento é apertando mão, essa coisa já. Mas assim, aí já fui preparada para isso, né? O pessoal não gosta muito de grito, não expressar. Eu também não sou uma pessoa muito escandalosa, né? Então, assim, né, o que me chamou a atenção mais foi isso, em termos de cultura. Em princípio, que eu me lembre, foi isso, assim, mas eu não. Não só, né, como eu vou repetir, com o pessoal de lá, do Reino Unido, mas de outros países que você tem. Nossa, e de brasileiros, aí que você vê mesmo. Assim, eu achei interessante esse ponto que você falou sobre os idosos, né? Sobre a questão também da diversidade cultural, mas é mais pela localização mesmo, né? A Europa, todos os países são muito próximos, então realmente a gente conta com essa diversidade maior, diferente do Brasil, né? Em determinadas regiões a gente não vê. Mas eu achei interessante você ter falado sobre a questão dos idosos. Você acha que no Brasil as pessoas que passam a ser considerados idosos, eles já têm
um padrão de vida diferente, assim, no sentido de que aqui na Europa, não importa se você já passou de 60, você vai fazer as suas coisas se você tiver condições, porque aqui o que eu vejo, né? Eu tô na Espanha. A quantidade de idosos que estão por aí na rua e que estão, inclusive, melhores do que eu, fisicamente falando, sério, com energia, com, com tudo, com mobilidade, enfim, até os que vão com o seu taca-taca, né, que é aquele carrinho, até eles estão vivendo até muito mais do que pessoas jovens, né? Mas isso é cultural. Quer dizer, as pessoas aqui trabalham, quando se aposentam, vão viver de verdade, não vão. É, Acho que ao longo da vida deles, eles vão cuidando da saúde, porque também é cultural a questão da alimentação aqui é muito, é muito saudável, né? A alimentação deles é muito saudável aqui na Espanha, a questão da alimentação mediterrânea. Então, eles vão, ao longo da vida deles, eles vão prezando pela saúde. E quando chega uma certa altura da vida, eles continuam com saúde. Então, eles são longevos, quer dizer, pessoas de 70, 80, e 90 travou, anos, Carol. entende? Você, você considera que no Brasil falta isso para que as pessoas, nossos idosos, também tenham essa qualidade de vida? E minha gente, falta tanta coisa para os idosos daqui, não é? Falta primeiro recurso financeiro, né? Para uma pessoa chegar, vamos dizer, 60 a mais, 70, 80, com uma saúde legal para curtir alguma coisa, você tem que ter um histórico de vida de cuidado, né? De prevenção, de isso, de ter cuidado com a saúde, boa alimentação, tem que chegar mais ou menos bem. Me diz uma coisa, você ficou em residência ou você ficou em uma homestay? Ah, eu fiquei numa residência estudantil, eu optei por isso. A gente tem a opção também de ficar numa home family, se chama. Mas como a gente não pode escolher o perfil da home family, pelo menos para mim não foi possível, eu fiquei com receio de arriscar. E também me disseram que as home families vivem um pouco mais distantes, então eu teria que pegar um transporte mais demorado, chegar na escola. E aí eu optei por uma residência estudantil a 10 minutos a pé da escola. Foi maravilhoso, muito bom. E eu estava tão bem localizada que eu estava a 15 minutos, 10 minutos da escola, dos pontos turísticos de Liverpool, de tudo, comércio, tudo. Então eu fiz tudo a pé. Então foi ótimo. Até sair de noite, voltar, como lá é um lugar seguro, a gente voltava de madrugada, não tinha problema nenhum, entendeu? A pé, não tinha problema. Então, para mim foi melhor. Lógico, eu acho que se você tiver uma experiência tiver a sorte de pegar uma home family legal, que você consiga interagir, tarararararará, mas eu acho que isso é loteria, não sei. Eu não arrisquei. Você Mas tem preferiu? uma minha colega que se deu bem. Agora, lógico, você tem hora para chegar em casa, tem as regras da família, né? E teve também gente que não gostou, não se adaptou com sei lá, com a limpeza da casa, com o quarto que foi disponibilizado. Então eu preferi não correr. Chegando lá, conversando com as pessoas, eu cheguei à conclusão que foi melhor ter optado pela residência estudantil. E nesse período da sua residência estudante, você teve contato com outras pessoas também, e pessoas principalmente de outros países, né? Você chegou a sentir algum choque cultural entre essas pessoas do seu convívio ali diário? Apesar que você, não sei se você ficava muito tempo, chegava a ficar muito tempo dentro da residência, muito fora, mas Como a cozinha era compartilhada, porque o único lugar comum que eu frequentava na residência era a cozinha. E por poucos períodos, porque eu também decidi não cozinhar. Eu fazia só a refeição, o café da manhã, cozinhava um ovo, coisa assim simples.
E à noite também fazia lanche. Então tomava um chá, um ovinho, um queijinho, um negócio assim, um cafezinho, porque aí a cozinha é equipada com tudo para você fazer o que você quiser. Mas eu não quis perder esse tempo, eu não cozinho nem na minha casa. Então, com tudo meu aqui, que eu já estou acostumada, aí eu não ia cozinhar lá e eu preferi comer fora. Mas, assim, durante o período que eu estava na cozinha, em comum, é, entrei em contato com pessoas de outros países, né? Com outras culturas, não é? Eu vi uma coisa que essa coisa do preconceito, né? Teve uma determinada que quando eu saí daqui, questionei isso com a minha agente, aí eu questionei essa coisa de higiene, né? Como é? Ah, eu tenho relatos de determinado país, um povo de determinado país, que eu não vou dizer, Uhum. não é tão limpo. Quando cheguei lá foi o contrário. A pessoa que chegou desse país, que o pessoal tinha dito que o povo não era limpo, foi a pessoa, um rapaz, que ele ajudou a gente a limpar as coisas assim, tipo jogar lixo, dar um grau na geladeira, para você ver o que é preconceito, né? Então, assim, e tinha outra de outro país que não era muito organizada, mas a gente também não é legal generalizar, né? Mas, assim, eu não tive. Assim, a gente conversava. Eu tinha um menino lá que era um árabe. E a gente trocava figurinha. Ele, não, ele se espantava com a gente do Brasil, né? Porque as mulheres do país dele são muito contidas. São muito reprimidas, né? São muito. Então a gente começava a falar das mulheres daqui. E minha sobrinha mostrou o carnaval, as roupas. Ele ficou, meu Deus, como é isso, né? Mas assim, era uma convivência muito boa, não houve assim, vou reprimir você, vou, sei lá, te destratar por causa disso. A gente convivia, porque todos nós estávamos num país estranho. E todos nós éramos estudantes, estávamos na mesma situação. Então a gente não tinha nada que se impor ali, impor a cultura, não. A gente estava ali para conviver e para aprender. E a coisa mais difícil é você, no inglês, que gera uma dificuldade, é o sotaque, né? O sotaque do pessoal do Oriente Médio é diferente do pessoal da América do Sul que fala espanhol, né? A gente também tem um sotaque, a gente não percebe, mas a gente tem. Então, assim, você entender os vários sotaques em inglês é um desafio. É um desafio. Mas você tem que conversar em inglês mesmo e acaba, né, com os outros falantes que não falam nem português, só fala inglês. A gente também não fala árabe, a gente não fala japonês, não fala coreano, então tem que ser no inglês mesmo. E a gente tem que vai tentando até acertar, né? Faz parte do aprendizado. E a gente tem que conviver com isso, porque na vida a gente vai se deparar com pessoas de tudo que é lugar falando inglês, cada um com seu sotaque, né? Sotaque americano é totalmente diferente, né? Também. E, Então, e me diz uma é coisa, isso. a parte dessa questão, né, do sotaque e tudo, teve duas coisas. A primeira, durante o período da sua viagem, você se sentiu em risco em alguma situação? Qual foi essa situação? Aonde aconteceu e como você conseguiu escapar dessa situação? Se você se sentiu em risco como sendo mulher viajando sozinha, tá? É importante a gente falar. É, eu não me senti em risco, em nenhuma situação. Na verdade, eu cheguei a Liverpool com uma sobrinha minha. E eu não fui para nenhum lugar só, assim, só viajar sozinha. Eu não tive essa experiência de sair de Liverpool sozinha. Eu não posso dizer. Eu não me senti segura, insegura em nenhum lugar, não. Mas mesmo você estando com a sua sobrinha, eram duas mulheres. É, duas mulheres. Você Mas tinha algum cuidado durante essa viagem para evitar problemas ou lugares, de repente fizeram uma pesquisa para onde vocês iriam ou não? Foi assim, vamos e ok, lá a gente se vira. não, a gente
A gente não se arriscou muito. Minha sobrinha, depois ela pode até falar, ela foi sozinha para Amsterdã e ela deve dar o depoimento dela. Eu sei que a gente chegou à conclusão no fim da viagem, porque eu tinha essa coisa de querer que viajar sozinha é muito bom, sabe? Ah, que é muito bom viajar só. Ela também, que a gente tem, elas são bem independentes. E a gente tem essa coisa, porque viaja só. É lógico, é um desafio. Quando você consegue sair tudo bem, você se sente fortalecido. E é importante, você não deve deixar de fazer suas coisas porque não tem companhia, né? E você tomando todas as precauções, não andando em lugares esquisitos. Todo lugar tem lugar esquisito de noite, todo lugar tem bêbado, tem drogado, por mais civilizado que seja. Então, óbvio que você vai evitar essas situações, lógico, né? Não vai sair ficar bêbada na madrugada num lugar escuro. Aí é loucura, né? A gente não se expôs a esse ponto, né? Agora, por exemplo, é bom você entender lá também que você tem transporte até 11 horas meia-noite. A gente passou uma situação em Londres, eu e Bia. A gente foi fazer um passeio de barco pelo Tâmisa à noite. Ah, tia, vamos ver as luzes. E aí a gente pegou um Uber Bolt achando que era um passeio turístico. Minha amiga, as luzes, é um barco enorme. E passou pelos pontos turísticos. Até sonhei com isso essa noite. Aí passou pela, a gente saiu do London Eye, aí passou pela tudo, pela London Bridge, e saiu passando. E foi se afastando, e Londres foi se afastando, e foi parando, e foi passou de Greenwich, e não tinha mais prédio, e o breu. Era cedo, não era tarde, eram as 7, 8 horas da noite. Mas como estava anoitecendo cedo, pra gente parecia meia-noite. E não tinha mais ninguém no barco, eu e ela e a tripulação. Meu Deus, agora foi a única coisa que a gente não fez tão planejada, entende? A única coisa, a gente vai pegar esse barco lá na hora de comprar, a gente comprou na hora de ir, tinha um monte de opção, a gente apertou uma que a gente achava que. E seria, a gente teria que ter desembarcado em outro ponto, lá do ponto turístico, e retornado de lá depois. Só que a gente seguiu. E a gente achando estranho, todo mundo desembarcando, e meu Deus, o que está acontecendo, né? E nisso a gente queria fazer um passeio de meia hora, ficou 2 horas e meia até voltar pro. Misericórdia. A gente ficou incomodada um pouco, sabe? A gente ficou, mas aí a gente conversou com o pessoal da tripulação, aí teve que pagar um pouco mais lá dentro, e teve que esperar o tempo do barco ir e voltar, entendeu? Já não voltou quase ninguém, né? Também no último dia a gente optou por dormir no hotel do aeroporto, em Heathrow, que é enorme, e como a gente ia sair de madrugada, 3h30, 4 da manhã, eu digo, não, e o hotel da gente tinha conexão com um terminal do aeroporto, é interessante falar isso. Então eu digo, não, a gente pega a mala 4 da manhã, 3h30, é interligado, tem uma ponte coberta, já sai no terminal 4. Ok, assim, 3h30 da manhã estávamos na recepção do hotel, só que ela ia embarcar num terminal e eu em outro terminal. Aí eu disse, não, a gente estava com muita bagagem, eu digo, eu te levo, dava tempo. No teu terminal, volto, porque tem um metrô interno lá, né, uma linha chamada Elizabeth Queen, e eu vou e volto de metrô e venho buscar a minha e dá tempo, entre os terminais. Menina, aí chega lá o rapaz, não tem essa hora não. Hoje é sábado, era do sábado. E fim de semana começa mais tarde, deve começar às 5h30 da manhã. Aí a gente teve que pegar um Uber. Você não sabe a fortuna que foi o Uber do que a gente estava no Terminal 4, no hotel, pro Terminal 5 que ela ia. Não sei se deu 60 pounds, 50 pounds, um negócio assim. Depois ela diz direitinho. E aí depois eu fui com ela de Uber, 4 horas da manhã, no Terminal 5. Depois tive que pegar outro para voltar. Não sei porque deu 25 pounds o meu. E depois eu tive que pegar outro no Terminal 2.
Então, aí isso você tem que ter, ver os detalhes, né? Porque de madrugada lá tudo funciona, mas tem um horário. Então, não vá se garantindo que vai ter trem, ônibus, tudo de madrugada. A gente também, na último dia, para ir para o hotel do aeroporto, a gente se estendeu no pub e a gente também confia nessa linha de trem. Só que assim, o trem virou abóbora, porque deu meia-noite, a gente estava e na estação que chegava até a nossa não tinha. Aí parou numa lá, a gente teve que pegar um Uber para chegar no hotel. Aí não deu muito caro, não, deu 11 pounds, entendeu? Então você tem que saber tudo isso, né? Mas assim, foram perrenguezinhos que custaram um pouquinho mais, né? Mas assim, não chegou a ser risco, né? Mas é Uma importante. pergunta que eu ia te fazer se vocês tiveram algum perrengue, você no caso, né? Se você teve algum perrengue, você já me contou alguns, mas teve algum que foi um pouco mais, não sei, mais grave ou mais sério, que você teve que se resolver? Ou se estava tranquilo, foi isso? Coisas que nem Não, consideramos perrengues, né? São coisas que acontecem na viagem, né? São situações que acontecem. não, não tive. Não tive. Não tomei nenhum remédio para dor de cabeça que eu levei. Graças a Deus. Não, nada. Pessoal, todo mundo pegou gripe, eu não peguei. Graças a Deus eu estava bem, eu estava muito bem. E não tive nenhuma situação difícil. Durante essas suas viagens, teve algum lugar que você considerou o seu lugar preferido, que você gostaria de voltar? Assim, você fala, nossa, esse lugar é maravilhoso, me surpreendeu, ou nossa, eu não esperava, ou então, nossa, eu esperava e é exatamente aquilo que eu esperava. Ah, eu gostei de tudo. Eu voltaria para os três. Voltaria não, eu vou me organizar para voltar, pelo menos a passeio. Agora, eu curti muito Edimburgo, mas eu queria explorar mais o interior da Escócia, sabe? As Highlands. Eu fui só um dia, fiz um bate-volta e eu queria curtir mais, que eu achei bem romântico, bem bonito, interessante. Eu queria ver mais a vida rural lá, sabe? Uhum. Da Escócia. E, Eu penso em voltar. e vai, né? É só questão de se planejar, né? Dentro das nossas possibilidades, a gente se planeja e faz acontecer, né? Como foi da primeira vez, pode acontecer na segunda vez, na terceira. E teve alguém, uma pessoa, que te marcou positivamente, que te inspirou durante esse processo, além de você Carol, mesmo? então, Carol, você me dá muita força, poxa. Ah, você é um exemplo. Você é uma pessoa que foi uma das que me inspiraram, né? Mas, Tirando a Carol, alguém assim, no seu contexto de viagem, que você sim, falou, nossa, que interessante, sabe assim, que você fala, nossa, eu vou lembrar com muito carinho dessa pessoa. Cíntia, outra que realmente deixou uma marca muito forte em mim, não só pelo ser humano que ela é, mas ela foi bem destemida, viajou sozinha com uma mochila, com tudo dentro de uma mochila. E ela sempre assim, fazendo a coisa de uma forma até mais planejada que a gente. Porque ela conseguiu colocar toda a bagagem na mochila, ela conseguiu ter uma viagem mais econômica, né? Ela é um exemplo, entendeu? Fantástico, um inglês muito bom, uma pessoa muito agregadora. Nossa, que figura, né? Muito agregadora, capacidade, é uma pessoa admirável, realmente. É uma amizade que, poxa, uma pessoa que realmente vale a pena e inspira e cativa, né? Os que. A maioria, né, foi assim, mas as que mais impactou, né? As professoras, eu fiquei apaixonada pelas professoras. Kate e Sara. Meu Deus, eu fui uma privilegiada em estudar com as duas. Fiquei 2 semanas com Kate, depois 2 semanas com Sara. Ai, meu Deus. Você acredita que elas se comoveram quando se despediram de mim? As duas. Que legal. Foi. Nossa, a gente se emocionou, sabe? Kate é um anjinho, tu sabe, né?
E eu já não estava mais sendo aluna dela, mas na véspera, no dia eu me encontrei com ela, a gente se abraçou, foi muito emocionante. E Sara, a professora, aquele jeitão dela assim, muito figura, né? Mas me indicou até uma exposição para eu ver em Edimburgo, porque ela é escocesa, né? Então eu vi, foi fantástico, foi ótimo ter ido na National Gallery. Então essas duas professoras também, nunca vou esquecê-las, porque assim, excelentes profissionais, o inglês maravilhoso da gente entender, e pessoas acolhedoras, pessoas que agregavam, pessoas que agiam com naturalidade, não achava nada estranho, né? Porque ali ela tinha que lidar com gente do mundo todo, né? E eu me senti acolhida, mesmo que eu tinha minhas dificuldades. Em nenhum momento eu me senti constrangida, nem intimidada por elas, não. Sempre estimulada e sempre, sabe? São duas pessoas que eu não posso falar dos outros professores, mas delas duas, poxa, fantástico. E como seres humanos, pela forma delas, a visão que elas tinham de mundo, que elas passavam pra gente, né? Encantadoras. Essas duas marcaram. De lá, né, no Reino Unido. Quando você voltou para sua rotina, aí de volta ao Brasil, né, de volta à realidade, de volta à sua rotina, de volta à sua vida, de volta à sua casa, olhando para trás, você consegue se ver diferente ou você acha que não mudou tanto assim? Ou, sabe assim, você consegue se ver de alguma forma diferente? Algo mudou dentro de você depois dessa experiência? A minha essência, não. Na essência, não, assim. Mas lógico que você volta com a bagagem, né? Com uma visão maior de mundo, né? Isso aí é inquestionável. Você volta com a cabeça mais aberta, embora eu me ache uma pessoa com a cabeça super aberta, mas, meu Deus, eu vi pessoas e situações e coisas que eu não imaginava ver, né? Ou vários tipos humanos que eu ficava, meu Deus, eu pensei que eu já tivesse visto de tudo, Não, não vi. né? Não, o ser humano é uma caixinha de surpresa, é complexo e é surpreendente. Então eu voltei, eu acho que eu voltei até mais aberta do que eu já era, né? Voltei mais aberta, né? E E voltei mais segura para fazer outras. importante, Porque hoje eu posso dizer, eu sei andar no metrô de Londres sozinha, porque você chega, parece uma barata tonta. Eu sei andar no ônibus, eu chego lá agora e não vou perguntar a ninguém o que eu vou fazer, né? Porque eu já tinha ido para a Europa a última vez em 2019, mas muda o sistema, a forma de pagar a coisa, de pagar o metrô, de pagar o ônibus, sabe? E agora eu espero não ter que ficar enferrujada de novo. Mas então, se você me mandar ir lá agora, eu vou com muito mais segurança. Não só para lá, né? Isso dá mais, né? Segurança para você fazer as coisas. Você enfrentar seu medo e enfrentar dificuldades e ter a humildade. Eu não sei, eu tenho que aprender. Não ficar triste porque não sabe. A gente não nasce com chip, com todos os conhecimentos. Então a gente tem que ir tranquila, não se sentir mal por não saber alguma coisa. Lógico que em relação ao inglês eu fiquei muito insegura, você sabe disso muitas vezes. Ah, não tô bem, eu não sei o quê. Mas assim, cada um lida de uma forma, né? E só dá força para continuar mais. Não, eu preciso aprender mais, eu preciso estudar mais, eu preciso me dedicar mais. Agora, voltei, claro, voltei mais forte, mais confiante. Isso é fato. qual conselho que você daria, que você vai dar para as mulheres, principalmente, que tenham esse desejo, que tenham essa vontade de fazer uma viagem como essa, sejam casadas ou não casadas, solteiras, enfim, mulheres no geral, que tenham esse desejo de fazer um intercâmbio ou uma viagem de longa duração?
Qual que seria o seu conselho para elas? Ah, meu conselho é enfrentar o medo, sabe? Encare o medo de frente, não deixa te paralisar, não deixa. Porque se você deixar o medo te paralisar, você não faz nada na vida. Óbvio que, como eu já falei aqui na entrevista, você não deve ser irresponsável consigo mesma, não é? Você tem que se planejar, tem que se precaver de situações, né? Tem que ter uma postura preventiva das coisas, prever situações, se cuidar e se preservar, mas não paralisar. Eu tive muita insegurança na hora de ir, pensei na última hora, não vou mais, dá vontade, o medo, né? Não vou mais, deixa pra lá. Mas a melhor coisa é você enfrentar seu medo com responsabilidade, com força, com tranquilidade, com calma, respirar fundo e seguir em frente. Porque você paralisada, você não evolui, você não vive. Então, a vida é isso, a vida é emoção, a vida é você sentir sensações diferentes. Eu voltei para a infância, eu indo para a escola de manhã, eu me senti muito na escola criança, sabe? Isso rejuvenesce também, né? Eu me senti uma criança, até porque meu inglês é de uma criança, mas Exagerada. não, tô brincando. Mas assim, eu me senti uma criancinha, entendeu? Indo para a escola. Isso foi muito bom, entendeu? Lógico que como eu planejei tudo, eu pude ir sem preocupação. Deixei minha casa organizada, meu marido ficou em casa de boas, entendeu que era um sonho meu. Existe uma relação de confiança entre a gente. Eu não fiquei preocupada com ele aqui sozinho, nem ele ficou preocupada comigo lá sozinho, porque é uma relação madura de confiança. Ele sabia que era importante para mim, era um sonho meu, e como ele gosta de mim, quer me ver bem, ele deu todo o incentivo, segurou a onda aqui em casa, tomou conta da casa. Eu cheguei, estava tudo organizado, limpo, maravilhoso. Eu digo, muito bem, você resolveu bem. Né? Deixei tudo organizado em casa, as pessoas que ajudam a gente ficaram aqui. A rotina continuou, a casa não parou. A casa continuou, quando eu cheguei, estava tudo encaminhado direitinho, não achei nada de errado, entendeu? E lá também, então eu fui com. Precisei, vamos dizer, vou trabalhar para comprar minha comida. Já fui toda preparada para vivenciar esse momento. Então é isso, eu acho que se planejar é fundamental e enfrentar o medo. Respira fundo e vai. Respira fundo e vai. É esse que eu tenho para dizer. Você é capaz. Todo mundo é capaz. Todo mundo nasce com as mesmas ferramentas. Com tudo, com todas as condições de viver, e de sentir e de aprender. Então você tem que fazer a sua parte. Se você tem mais dificuldade em aprender, investe mais, estuda mais, sabe? Mas o importante é isso, viver. No último dia que eu saí lá de Liverpool, eu mandei um áudio para uma amiga aqui do Brasil, eu chorando, sabe? Eu fui lá naquele restaurante italiano, eu esqueci o nome, na minha memória tá horrível, que eu sempre ia lá. E eu fui sozinha, aí fiquei chorando lá no último almoço. Muito triste porque ia largar Liverpool. Ai, meu Deus, como eu vou viver sem Liverpool? E aí ela disse: Amiga, que lindo isso, você está viva. Isso é emoção. Que lindo a gente viver uma emoção dessa. A gente está viva. Isso é normal, entendeu? Isso é que faz a vida valer a pena. A emoção, né? Então eu vivenciei isso, mas tendo consciência que eu tinha que voltar aí para mim. E eu voltei sem trauma, não tô com saudade de nada de lá, não. Assim como no meu período lá, eu não sentia falta daqui. Eu sabia que ia voltar para cá, entendeu? Eu procurei viver. Eu acho que foi a primeira vez na vida que eu segui essa coisa do conselho que dão, da gente viver o momento. É a melhor coisa. Você está presente no presente. Mas aí eu saí de lá, vivenciei da forma madura, uma forma consciente, né? E voltei, tô de boas, não tô com saudade de lá, assim como eu não tive saudade daqui quando estava lá.
porque eu sabia que eu ia voltar para cá. Eu tinha data para voltar. E aí eu consegui, pela primeira vez na minha vida, viver o presente. E lá eu vivia o dia, vivia minha aula, vivia meus colegas, meus amigos, tudo, vivia o local. Eu não ficava pensando em voltar, eu estava vivenciando lá. As pessoas diziam, você está com saudade? Não, eu não estou com saudade. A partir do dia 1º de novembro que eu voltar para casa, tudo bem, eu vou voltar para casa. Agora eu vou viver aqui, eu estou vivendo aqui. E foi muito bom. É sempre bom você ter o pé no chão e você, vamos dizer, definir seus sentimentos e lidar com eles da forma mais madura que você puder, né? Isso é E importante. você Você falou de viver o dia, o presente, o momento, a questão da saudade. Você tá lá para viver aquele momento, você sabe que tem um começo, meio e fim, né? exato. Não é uma coisa assim, eu não sei quando vou voltar. Não é, eu tinha data para voltar, passagem comprada para voltar, tudo montado para eu voltar. Então, assim, eu tinha que viver aquilo ali. Mas foi uma experiência legal, porque a gente passa a vida, sei lá, meditação, faz assim, viva o momento presente, na meditação, né? Observe sua respiração. Mas você nunca faz isso, você sempre está pensando o que você vai fazer, né? E lá não, como eu estava com tudo assim, todas as providências tomadas, eu não tinha que resolver nada. Eu não tinha que resolver nada. A única coisa que eu tinha que fazer era ir para a escola, prestar atenção na aula, né, aprender inglês e depois passear, ver coisa bonita, interagir com as pessoas. Então era o que eu tinha para fazer. E eu fiz isso. Então foi uma sensação muito interessante, porque eu nunca consegui fazer isso, viver o presente. Porque sempre a gente tem uma tendência a estar aqui pensando no que vai fazer, no que fez e tudo. Lá não, eu consegui, gente, eu fiquei impressionada. Porque no momento eu tive essa consciência que eu estava vivendo o presente. Foi muito legal. Você tem uma palavra que define essa sua experiência? Uma palavra só. Válido. A minha palavra é válido. Considerar tudo que você contextualizou, realmente o válido faz total sentido para a sua experiência. Ah, Total sentido. exatamente. Até porque a gente investe muito dinheiro, né? Ou, com Tem que ser certeza, válido. tem que ser válido. Você tem que fazer valer a pena. Depende da sua postura, né? Foi o que você Total. falou. Depende da sua postura. Você pode estar lá com a cabeça em outro lugar. Você não vai viver aquela experiência. Exato. Então você tem que fazer valer aquela experiência. E aí daqui por diante, que outra coisa que eu quero falar, eu preciso continuar investindo no inglês. Porque você sai daquele ambiente, volta para a sua língua nativa, materna, e você se afasta, entendeu? Eu vou começar um curso online agora de conversação, que eu acho que é muito importante no momento, é a conversação. É Isso. muito importante você continuar, porque não pense que você vai ser uma varinha de mágica e um mês você vai voltar fluente. Não vai voltar fluente. Você vai melhorar. Dependendo também de quanto você vai investir nisso lá, o tempo que você estudar. Mas independente de qualquer coisa, não vai chegar em um mês e vai transformar você no fluente. Então eu cheguei com essa consciência de que eu tenho que investir. Então eu vou continuar fazendo curso online. Já recebi até de Cíntia uma indicação, que você conversa com as pessoas, você também me passou a indicação. Online, não sai muito caro. E é importante todo dia a gente treinar alguma coisa, todo dia. E eu vou focar na conversação, que é o que eu tenho mais problema. Eu não tenho problema com gramática. Meu problema é. Meu problema não, meu desafio é a questão do listening e do speaking. E eu vou continuar insistindo, porque isso me dá energia, me dá até motivação, né? E aprender sempre é muito bom, né? Então, assim, você considera essa experiência, no caso, porque nós ficamos numa sala que é 30 mais, né? Mais de 30 anos, né? E tivemos contato com pessoas 70 a mais. Não sei se você se lembra do grupo de franceses que estava na nossa sala 70 a mais. Exato. Isso. É, você considera
Então, basicamente eu já sei a resposta, mas eu gostaria que você falasse. Que esse tipo de experiência tem limite de idade para você fazer? Claro que não. Claro que não tem limite, né? No caso deles, eles foram um grupo, né, de pessoas da mesma idade, foram com a professora junto. Eu acho que você pode adaptar as condições condizentes com a sua idade, entendeu? Eu consegui ir do jeito que eu fui, quase 60, né? E ainda tenho gás para ir sozinha, até se for o caso, né? Mas eu acho que não tem idade de jeito nenhum. E na hora que você não conseguiu, eu até vi Fernanda Montenegro falando que ela tá com 96, né? Eu não consigo, não posso mais viajar de avião sozinha para outro país, mas eu posso ir com alguém, né? Então, ela não vai ficar paralisada, ela vai chamar alguém que possa ir com ela. Ah, não posso ir, mas eu posso estudar online. Estudo online. Então, eu estou agora fazendo viagens mais longas, porque eu sei que daqui a 15 anos vai ser mais difícil. Então, eu estou indo para mais longe quanto eu posso. Sim, tá Porque certo. cada dia que passa, eu vou ligar aqui meu, que já vai descarregar. Uhum, Cada dia que passa, fica, né? Então, a gente vai fazendo, vai vivendo o máximo que pode, cada tá certo, dia. tá Isso é que dá certo. sentido à vida, né? Exatamente, exatamente. Então, Mas é mulher, isso, não se intimidem com nada. exatamente. Respeitem, tratem tudo com muito respeito, como você quer ser respeitada, né? Quando eu falo isso em relação aos seus maridos e tal, sei lá, seus familiares, quando você quiser fazer uma coisa, mas as pessoas têm que respeitar a sua opinião, o seu sonho e a sua necessidade, porque ninguém vale a sua vida, ninguém vale a pena. Você não vale a pena se abrir mão de si, da sua vida que Deus lhe deu para você viver e você se anular por qualquer motivo. Se você puder ir, vá, Tá com certo. todo o respeito possível e com toda tranquilidade. Sim, É isso. fazendo as coisas de forma responsável, planejada, mas não, Exato. mas vai, né? Mas não deixe Do jeito qualquer que você coisa quiser. lhe impedir, não. Exato. Isabel, eu queria agradecer muito mesmo a sua participação, a sua paciência de todos esses Não, pequenos cortes que tivemos, enfim, essas coisinhas que aconteceram ao longo da gravação, mas principalmente eu gostaria de agradecer o seu carinho em relação a esse projeto, a, muito porque é lindo. bem importante para nós mulheres passarmos essas nossas experiências para outras também, para que elas tenham e se inspirem e tenham coragem de desbloquear, seja lá o que esteja bloqueado, né? Às vezes não é só medo, às vezes não é só a questão da insegurança, mas eu falo assim, ah, eu não tenho condições financeiras de planejando, tudo dá, desde que Exato. seja né? Mas acima de tudo é para realmente inspirar essas outras pessoas, no geral, de seguirem os seus desafios, seus sonhos, de vencerem os seus desafios, seguirem seus sonhos e atingirem e alcançarem seus objetivos. Então, queria agradecer muito mesmo, de verdade, você estar aqui hoje conversando e passando a sua experiência para todo mundo. Ah, minha querida, não há de quê, foi um prazer. Eu estava meio tímida em participar, né? Não tenho costume. Mas foi um prazer. Espero contribuir, espero influenciar positivamente de alguma forma, né? Para realização de mulheres, principalmente no meu caso, as sessentonas, que eu estou quase chegando, que acham que, ah, não, eu aposentei, acabou a vida. Não, agora que está começando, você tem mais tempo para fazer o que você gosta. Você já realizou muita coisa. Agora você tem que desfrutar. É hora de desfrutar. Porque sabe-se lá quanto tempo de vida a gente vai ter agora. Então vamos viver, vamos, né? Nos fazer bem, fazer o que Exatamente. gosta. Então Desbravar. eu espero ter
passado esse sentimento para as mulheres. Tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Viu? E seu Muito. projeto é lindo, Carol. E eu participei por isso, mesmo com a minha timidez, com a minha, né? Que não aparenta timidez de forma nenhuma, né? A gente Disciplinar, tenta. uma segurança para falar, para se expressar. Então, assim, eu participei com todo prazer. E seu Muito projeto obrigada é de lindo. verdade. E agora sim, quando o vídeo estiver no ar e o pessoal estiver assistindo, já sabe, compartilha com todo mundo, para todo mundo ver, para a gente poder expandir essas mensagens, essas experiências que são muito interessantes, muito ricas, de todas nós, para muito mais gente, para inspirar mais gente, né? Para encorajar mais mulheres, principalmente. Que bom, que bom. Fico feliz. Eu quero ver de todas. Vou divulgar todas. Estou curiosa para ver das meninas. E é isso. Muito obrigada de verdade. Um beijo grande para você. Que você Bom te cuide com ver. essa temporada maravilhosa, com toda essa energia que você tem, que você espalha para todo mundo, que você exala para todo mundo, essa felicidade que você tem, essa forma leve de ser. Obrigada, você também. Viu? Beijo. Beijo.